No Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre as leis criadas em Suzano para a proteção animal. A mais recente delas institui um protocolo para a castração dos animais comunitários, que são aqueles que vivem nos bairros e são cuidados aí por diversos moradores, mas não tem um tutor específico. Para falar sobre esse assunto, a gente tem como convidado o vereador de Suzano, Marcel da ONG. Vereador, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado pelo convite. Vereador, o senhor que é o autor dessa lei, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que motivou essa apresentação desse protocolo e como que o senhor vê isso dentro das políticas públicas, né? Havia uma lacuna aí desses animais, que são os animais de rua e esses que vivem nos bairros e são cuidados aí pela população como um todo? Sim, a gente viu a necessidade de ter uma regulamentação, né? Porque os protetores já fazem esse trabalho. Castrar, capturar, castrar e devolver. Nada mais é que isso, né? Então a gente fez a regulamentação e também abriu o espaço para o poder público fazer esse trabalho. Para que eles tenham tipo uma obrigatoriedade de buscar o animal, ou comunitário, ou aqueles que vivem nas praças, que ficam se procriando, ou a cadela fica no cio, fica aquele transtorno de cachorro, e eles ficam agressivos, mordem a população. Então é um incentivo a mais, uma ferramenta a mais para, tipo, obrigatoriamente exigir do poder público que faça essa castração aí, né, para animais de rua ou animais comunitários. Hoje em dia, quando a gente fala na castração dos cachorros, né, dos pets, enfim, ele vai, é um cachorro que ele vai, ou um gato, enfim, que ele vai para a cirurgia, e aí ele precisa ter esse cuidado pós-operatório. A dificuldade é aí, né? A dificuldade é aí. Nem toda cidade tem um centro de bem-estar animal, que serve também como um local que o animal vai ficar lá até cicatrizar a cirurgia e devolver, né? Suzano está no caminho, né, de logo o ano que vem já começa a ter um centro de bem-estar animal para fazer também essa parte. Mas enquanto isso, alguém vai ter que ser responsável, né, ou a pessoa que é um dos colaboradores, o que é padrinha o animal, né, que é o animal comunitário, ele vai ter que ceder um lar temporário, dar todos os cuidados para aquela castração não virar um transtorno, dar uma infecção e o animal às vezes vir a óbito. Então tem que ter todo o cuidado, né? Não é só pegar e devolver. Entendi. Vereador, o senhor que foi um dos fundadores aí da ONG também, a ONG Amparo, não é isso? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do trabalho que é feito pela ONG, porque ele é um trabalho voluntário, né? E que eu queria que o senhor falasse também se teve um aumento na demanda aí nos últimos tempos. A gente sabe que a causa animal, ela está muito em evidência hoje. As pessoas estão tendo uma preocupação também com os animais. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que surgiu esse trabalho. Claro que para mim ter uma afinidade com animais, eu cresci com animais em casa. A gente cresceu vendo animais e cresci, acabei participando de algumas ONGs, sendo voluntário. Vou lá ver como é que é primeiro, né, antes de montar uma estrutura de ONG. E depois a gente juntou um grupo de amigos que também são adeptos à causa e acabamos montando um grupo de proteção animal antes de virar ONG, né? E aí depois a gente viu a dificuldade de cobrar o poder público porque a gente não era uma ONG. Não tem um CNPJ. Aí a gente viu a necessidade, viramos a uma ONG, né? Fizemos lá todo o procedimento e hoje a ONG tem um CNPJ, está virando utilidade pública. Então a gente viu a necessidade para poder o poder público ter um olhar melhor, dar mais uma atenção para a gente, né? Como ONG. E aí o prefeito começou a abrir espaço, marcar reuniões, envolver a gente na política pública animal, né, como ONG. Então a gente acabou, de todo esse processo, viu a necessidade de ter uma ONG. Entendi. E hoje ela continua também atuando na cidade, né? E quais são as demandas que vocês conseguem atender? A ONG é uma das ONGs mais atuantes em Suzano atualmente, tipo um braço mesmo do município.
E a gente atende várias demandas, depende do recurso, né? Que é uma coisa meio, às vezes, tem mês que a gente tem doação, tem mês que a gente tem que tirar do bolso. Então a gente ajuda desde castração, se for um animal realmente que se for de rua, que não tem ninguém por ele, tá lá atropelado, ele tá sofrendo tá em fase de sofrimento lá, a ONG vai, pega esse animal, faz todo o tratamento e encaminha para adoção, né? E em último caso a gente devolve no local, né? Não é o desejo de ninguém de você pegar um animal, dar todo o conforto e devolver na rua. Então, em alguns casos a gente faz resgate, dá atendimento, ajuda a população aí com parcerias com algumas clínicas aí, com desconto, né? A gente vê que muita gente quer cuidar, mas a veterinária é muito cara. Então, a gente faz parceria com clínicas que às vezes oferecem 50% de desconto. Porque ou você às sensibiliza, vezes, né? Às vezes nem cobra a consulta, e aí a população pede e a gente encaminha. Entendi. Enquanto a gente não tem um hospital público veterinário, a gente tem que trabalhar com parcerias. E eu vi que também tem um outro projeto que o senhor apresentou e conseguiu aprovar, que é a obrigatoriedade do motorista que atropelar algum animal e ele prestar o socorro, né? A gente sabe que o município de Suzano é um município que ele tem muitas avenidas, sim, né? Rodovias, né? Ele é muito movimentado, um fluxo de carros muito grande e acontece, né, desses acidentes, né? Mas o que mudou é que a partir de agora, em Suzano, se isso acontecer, um motorista é responsável pelo socorro do animal, é isso? Sim, a lei ainda está em fase de adaptação, como uma lei, uma novidade, né? Então, o jurídico da prefeitura está sempre adaptando para a lei ser uma lei aplicável, né? Para não virar uma coisa inconstitucional. E a lei é para isso, porque em muitos casos sobrecarrega o protetor ou ONG, porque simplesmente a pessoa atropela, vai embora, aí acaba a população pedindo ajuda para ONGs, para protetores. Para fazer o resgate. Para fazer o resgate, pagar todo o tratamento. Igual ao caso agora, última semana, a gente pegou 2 cachorros praticamente no mesmo dia, atropelado, quebrou a coluna, não vai andar mais. Ficou 3 dias. Um ficou 3 dias na calçada, todo mundo passa, ai que dó, mas ninguém ajuda. E fica marcando a gente dá um jeito e vai lá e socorre o animal. Mas é um animal que vai ficar na ONG a vida inteira, né? Dificilmente alguém adota. Entendi. E por isso que a gente dá uma apertada na lei. A gente precisa fechar o cerco, né, para as pessoas ver que tem lei para isso, né? Que a pessoa não pode chegar, atropelar e ir embora. É uma vida ali que está sofrendo, né? Então a pessoa tem que atropelou, para o carro, leva para o veterinário, tem que dar os cuidados, dar um lar temporário aí, depois tentar ver uma ONG, alguma forma aí de doar o animal. Ele acaba virando responsável pelo pet. Entendi. E tem uma outra lei também, da sua autoria, né? Sim. E que determina que nessas clínicas, consultórios veterinários, se eles recepcionarem um animal machucado, né, e vê que aquilo ali foi maus tratos, é preciso que haja uma denúncia à polícia, é isso? Sim, ela precisa... Não pode ser conivente, né? Se você tá recebendo um cliente lá e vê que o cliente está com o animal em estado precário, né, não cuida do animal, você vê que caracteriza maus tratos, o proprietário ou o veterinário ou o dono do pet shop ali tem que fazer a denúncia, né? Senão ele acaba respondendo junto pelo crime, né? Porque tá passando por eles ali e tá vendo que toda vez o animal tá indo lá com ferimento, né? Você vê que é maus tratos, ou o animal tá em estado de saúde muito crítico e o dono também não tá nem aí, não leva pro veterinário. Isso aí ele tem que ser denunciado. Então, entendi. Tudo isso aí para fazer um cerco e aí conscientizar as pessoas que tem lei, né? Que tem pessoas aí engajadas na causa aí para defender e colocando mais normas e regras aí para
evitar esses tipos de maus tratos, abandono. Vereador, uma outra coisa que eu queria que o senhor falasse, comentasse também, assim, do seu ponto de vista, de tantos anos que está trabalhando com a causa animal, a questão cultural no nosso país, de como as pessoas enxergam o animal, enxergam o pet, ela também é algo que precisa ser melhor trabalhado? Porque a gente também às vezes observa alguns extremos, né? Desde o animal que ele acaba sendo vítima, né, de maus tratos, ou o animal que é abandonado, enfim, até aquelas pessoas que cuidam de animais até quase como filhos, né? Que levam para passeios e tudo. A sociedade está um pouco extremada aí, e como é que o senhor vê a questão cultural do cuidado com os animais? Você vê que é casos e casos. Você vê que às vezes a pessoa ali mora numa comunidade, não tem nem o que comer e divide o pão com o animal. O animal às vezes é a família deles, cuidam muito bem. Alguns moradores de rua também tem um animal lá, o animal às vezes até toma banho, passa por pet shop, tem vacina, tem carteirinha de vacinação. E às vezes é um extremo, né? Ou a pessoa cuida demais ou a cuida de menos. Mas eu acho que assim, realmente é cultural, né? As pessoas hoje que estão se conscientizando, estão tendo mais amor no pet, porque muita gente não tá optando para não ter filho, acaba adotando um pet como filho. E está mudando muito, principalmente a classe média para alta. Né? A classe um pouco mais baixa ainda tem uma dificuldade aí de entender, né, que o animal precisa de um bem-estar, ter um bem-estar. Né? Não é simplesmente catar, dar resto de comida. Então é uma questão cultural, né? Porque o pai viu os pais criando o animal de qualquer forma. Então vou pegar o bichinho bonitinho, filhote, depois cresceu, joga no canto ali, só dá um resto de comida quando tem. Então, ou atribui para o animal, de repente, a segurança da casa, do sítio. Acha que o animal serve para segurança, ou o gato serve para catar rato, que muitas vezes uma coisa não condiz o rato. Ou às vezes o gato nem dá bola pro rato. E aí ele vai ser mandado embora, né? Às vezes descarta também, né? E às vezes então acarreta várias coisas, né? Principalmente no abandono. Né? E, às vezes o animal está lá, a família não tem condições de cuidar, o animal está sofrendo, primeira oportunidade de jogar na rua. Entendi. É questão cultural. Né? E aí, do ponto de vista da política pública, algo tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Já tentaram colocar na grade curricular, né, da escola, né? O deputado Bruno Lima aí, na época, ele tentou, mas infelizmente o Dória vetou, para que seja colocado na rede pública, né? Educar as crianças sobre o bem-estar animal, né? Como você tem que cuidar do pet, por que serve a castração, vacinação, uma posse responsável, mas infelizmente na época o governador vetou. Mas a gente precisa voltar a insistir nisso aí, porque somente com a educação, né, e principalmente com as crianças que a gente pode, lá futuramente, que a gente vai ver o resultado. Uma outra coisa também importante, a gente está falando muito de legislação aqui, porque é o que acaba ordenando aí que a gente vai fazer. No final de ano também, quando tem a virada de ano, tem a questão dos fogos de artifício, também muito é combatida a questão dos estampidos, do barulho, né, de que não haja essa questão também do barulho em respeito aos animais. E aí você passa por toda uma outra categoria, que também são as pessoas que têm uma sensibilidade ao som, os idosos, autistas, os autistas, exatamente, as crianças, enfim. E aí também é pregada a questão do respeito ao animal. Sim. Né? E essa é uma pauta que ela está muito evidente. Como é que o senhor tem visto isso, haja vista que o seu mandato ele é totalmente ligado à causa animal? Sim. Tem uma participação, uma entrada melhor? Até quando vai propor, né, vai apresentar as propostas, ser considerado que aquilo é algo importante? A gente, toda vez que a gente tem uma lei muito importante, a gente tenta fazer um debate, fazer um debate entre nós, vereadores, ou poder público, né, o nosso jurídico lá, apresentar, olha, isso é importante, porque vai ajudar não só os animais, igual essa questão dos fogos, né? Infelizmente, essa lei de fogos aí não está sendo cumprida, porque ela fica nesse empurra-empurra, quem que vai fiscalizar?
Você vê vários lugares aí, várias lojas ainda vendendo fogos. E não deveria vender, né? Já que não pode estourar, né? Aí você fala com o município, eles falam que é uma lei estadual, que a lei estadual, quem fiscaliza é a Polícia Militar, você liga na Polícia Militar, eles falam que não são eles, e acaba passando uma lei que não tem utilidade, né? Infelizmente. E a gente precisa, antes de montar essas leis, ter esses debates aí, ver minuciosamente, para não ser uma lei que só existe no papel, né? A gente tem muita lei, só que a gente precisa primeiro fazer funcionar essas leis, readequar, fazer uma emenda para poder fazer ela valer, ser funcional. Entendi. Vereador, a gente está chegando agora no final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor mandasse um recado aí para as pessoas que de repente estão pensando em ter um pet, decidiram ter um pet, ou então que viram situações que não são bacanas ali, de repente um vizinho, ou você está passando no seu local de trabalho e viu um cachorro, um gato sofrendo maus tratos, né? Como é que fica? Eu queria que o senhor mandasse um recado para esses dois públicos aí, em relação ao respeito, ao amparo animal, que é o próprio nome da ONG, né? Queria que você mandasse esse recadinho para as pessoas. O recado é assim, se você vê maus tratos e não faz nada, é que você acaba sendo conivente com o crime, né? É a mesma coisa se você... Lei Maria da Penha, você vê sua vizinha apanhando do marido todo dia, você tem que denunciar também. Então, o animal é a mesma coisa. Se você está vendo aí o pet sendo maltratado, né, espancado, ou tá amarrado em corrente curta, tá passando fome e sede, e você tem que fazer a denúncia. Se o seu município não tem um canal de denúncia, procura o DEPA. O DEPA é uma delegacia só para cuidar de crimes, né, contra animais. Então, procura o DEPA, tem o site do DEPA lá. Eles vão sim, pode ser que demore um pouquinho, você coloca lá todas as informações, endereço, se tiver foto também, quanto mais prova, melhor. E a Suzano, né, a gente tem o 0800, que é a ouvidoria, a pessoa denuncia, a denúncia anônima lá, e dali vai para a Secretaria do Bem-Estar Animal, que manda a fiscalização averiguar o caso, né? A maior parte... Não, infelizmente é uma denúncia falsa, é briga entre vizinhos que acaba perdendo, né? O fiscal acaba perdendo tempo lá porque o vizinho quer prejudicar o outro de alguma forma. Mas a maioria dos casos que a prefeitura tem ido lá tem autuado, tem orientado, tem casos que é só orientação, mas a gente tem combatido bastante lá e já é um início, né? Já que muitos anos não teve nada, hoje a gente tem alguma coisa, né? Uma fiscalização maior. E para quem quer adotar, a pessoa tem que pensar várias vezes, né? Tem que pensar, antes de você adotar, você tem que consultar a família. Porque às vezes eu quero, mas o seu irmão não quer, a mãe não quer, o pai não quer. E o animal acaba sendo maltratado no final das contas ou abandonado depois. Então todo mundo tem que estar ciente, concordar que é adotar um animal, que é mais um membro da família, vai dar gasto com veterinário, vermifugação, vacina, castração, vai ter que ser uma criança, né? Então, para a vida toda você vai ter que cuidar. Então, antes disso, tem que consultar seu bolso, seu tempo, tem que ter um tempinho para passear com o animal, não é só pegar e deixar amarrado na corrente. O animal não é para ser um cão de guarda, para ficar sozinho lá e você só dar alimentação. Então, é um ser que tem emoções, que sente também igual a gente, então precisa ter toda a atenção antes de adotar. Então, procure uma ONG, procure um protetor, nos ajude a desafogar, porque a gente só consegue fazer um resgate quando doa um animal, né? Senão a gente acaba, a ONG acaba entrando em falência, acaba fechando e não ajudando mais ninguém, né? E a gente tem que trabalhar com seriedade e com consciência, né? Não é só vou pegar cachorro e gato e depois não ter condições de tratar, dar uma ração. A ONG pega o animal, faz o atendimento veterinário, cuida da pele,
dá vacina, vermífugo, castra, depois a gente consegue doar. Então a gente só consegue pegar mais animal depois que consegue doar um. Então procura aí uma ONG da sua cidade, da sua região e adote um animalzinho, não compre. Tá certo, ficou aí o recado do vereador Marcel, ele que esteve aqui com a gente, falou sobre as leis de Suzano que visam a proteção animal, e entre a última delas é um protocolo que visa aí a castração dos animais comunitários nos bairros, praças, enfim, para a gente conseguir reduzir um pouco a população de animais abandonados no município. Vereador, agradeço muito sua participação aqui no Pod da Região. Obrigado, fico grato pelo convite. Muito obrigada. E você que nos acompanhou aqui, deixa também aqui o seu comentário, porque queremos ouvir você. Por hoje, a gente fica por aqui. Portal da Região, a notícia que você precisa.